Olá, vamos para mais uma aula do nosso curso de orientação a objetos. Hoje nós vamos fazer uma breve introdução sobre a linguagem de programação Java, apresentar basicamente um histórico de onde essa linguagem surgiu e como foi esse contexto. Vamos falar sobre o processo de compilação na linguagem Java, apresentar detalhes sobre a máquina virtual, né, que conferiu ao Java uma capacidade de portabilidade de código. Falaremos também sobre variáveis e tipo de dados, né? Como é que isso é, é coberto por Java. E apresentaremos também as estruturas de controle de fluxo que a linguagem Java oferece. Bom, Java ela teve início, né, na sua concepção para implementar aplicativos ou comandos de tal sorte que você pudesse escrever programas para rodar em micro-ondas, PDAs, né? No final das contas, equipamentos eletrônicos. Ela foi concebida no contexto do projeto Green, né? Liderada pelo James Gosling, né? Que é um desenvolvedor com forte formação em linguagem de programação, e então ele liderou esse time aí, e no início ela foi chamada de Oak, né? Uma linguagem pequena, confiável e portável. O nome Java, né, reza a lenda, né, que veio de um momento em que os membros desse projeto, né, eles se reuniram para tomar um café, e esse café ele era produzido, né, vinha de grãos colhidos na ilha de Java, né? Então eles olhando para esse café aí e naquele momento de descontração, eles acabaram batizando a linguagem, né, antes conhecida como Woke, em Java. Java é uma linguagem de programação que já está desde a década de 90, né? Ela foi criada e ela vem cobrindo vários domínios, né? De aplicação, dando suporte desde desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis, aplicativos web, né? Desktop, e seguindo as mais variadas arquiteturas de desenvolvimento. Porém, logo no início, né, Java se mostrou uma alternativa para desenvolvimento de aplicações que faziam uso da internet. Então, embora é, concebida lá no início para trabalhar com programação de microeletrônicos, né, Java teve a sua afirmação ou maturidade no contexto de desenvolvimento de aplicativos para a web. Com o surgimento do navegador Hotjava, né, foi possível desenvolver aplicativos. E como eram esses aplicativos? Né? Naquela época ainda não se tinha muito bem definido o que era aplicações web usando linguagem de marcação como HTML. Né? E aí Java permitia você construir aplicativos que eram conhecidos como applets, né? Então, são aplicativos que rodavam ali dentro do browser, né? O browser funcionava como um ambiente de execução para esses programas, então você desenvolvia todo o seu aplicativo e a partir de um browser era possível você fazer o download daquele aplicativo, né? De maneira transparente e ele ser executado em cima do browser, né? Dessa forma, né, o que a gente pode concluir é que, mesmo tendo sido, né, como a gente falou, projetada para aparelhos eletrônicos, né, ela se torna muito mais famosa ou obtém a sua maturidade e sucesso junto ao público no lado do desenvolvimento do servidor. Né? Embora você também pudesse fazer esses aplicativos, como eu falei aí, conhecido como applets, né? Que você poderia trazer o aplicativo para rodar no browser cliente da aplicação. No futuro, né, com o passar do tempo, né, daquela época, Java se consolidou como uma linguagem para desenvolvimento de aplicações web
né, do lado servidor, no qual as requisições chegam ao lado servidor, ela processa, né, um programa Java processa e retorna um HTML que vai ser renderizado e apresentado aí para os usuários que estão interagindo com os programas. O Java, né, ele tem várias versões, desde a sua primeira, que a gente chama do Kit de Desenvolvimento Java, né, o JDK, em 1995, e nós temos releases aí já para esse ano, né, de 2020, né, e 2021, previsões para o lançamento de outras versões, que é uma constante atualização e aperfeiçoamento da linguagem. Então a linguagem ela já é bem madura, né, provê várias funcionalidades aí, recursos para desenvolvimento de sistemas, e ela tem, de uma certa maneira, surfado aí no panorama das linguagens mais utilizadas para desenvolvimento de sistemas e de propósito geral no mercado de trabalho, né, e no ambiente corporativo. Java, segundo a Sun Microsystems, né, a Sun Microsystems foi a empresa que criou o Java, né, mas ela foi incorporada pela Oracle, né. A empresa Oracle foi lá e incorporou a Sun Microsystems e hoje ela é a detentora dos direitos, né, autorais da linguagem de programação Java, que você pode baixar livremente lá do site da Oracle, né? A gente mais à frente vai mostrar para vocês o link onde você pode fazer download do kit de desenvolvimento Java para que você possa, dentro do seu próprio computador, é, usar essa linguagem de programação. Então, segundo a Sun Microsystems, lá em 1995, ela definiu Java como uma linguagem simples, orientada a objetos. Aqui cabe uma observação que Java contempla muitos dos conceitos da orientação a objeto, esses que nós vamos abordar ao longo da nossa disciplina, e sendo esse um dos motivos dela ter sido escolhida. Além de ser orientada a objetos, ela é uma linguagem distribuída, né? Ela permite você construir sistemas que estão dispersos sobre vários computadores, interconectados por uma rede de computadores. Ela é interpretada, a gente vai discutir um pouco também sobre isso, esse conceito de interpretação. Então, ela não é uma linguagem compilada, né, como C, que você compila o programa e gera o executável, que possui aquele conjunto de instruções do programa específico para aquele computador para o qual fez aquela compilação. Java ela é interpretada, né? Ela possui um interpretador que lhe confere uma das habilidades, né, ou capacidades, que é a portabilidade. Ela é robusta no sentido de que ela provê um, um, um sistema de tipo, uma checagem de tipos, né, de suas variáveis e dos seus, das suas classes, né, enfim, dos seus elementos, muito robusta. Ela provê intrinsecamente um mecanismo de tratamento de exceções que pode ser utilizado para lidar com erros em tempo de execução. Ela é segura, então ela tem um conceito aí, quando a gente vai falando mais à frente, de máquina virtual Java, que se chama de caixa de areia, né? Então, quando uma, uma aplicação Java está em execução, é criado um espaço de memória, né? Um espaço na memória totalmente reservado apenas para aquele programa executar. Então, nenhum outro programa pode ter acesso àquele espaço de endereçamento, né? Então, isso garante que os programas Java são independentes e seguros, né? Ela é independente de arquitetura e portável, e isso aí tem a ver com a máquina virtual Java. Ela tem alto desempenho, na medida em que, mesmo comparando com linguagens de programação que são compiladas, né, que possuem um código executável de baixo nível, ela apresenta performance equivalente e sem deixar muito a desejar. Ela suporta multithread, ou seja, ela permite que você consiga criar várias linhas de execuções paralelas, né, para decompor problemas em partes
diferentes e fazer um processamento paralelo, e ela é dinâmica no sentido em que você pode dinamicamente instanciar objetos, né, e atribuir referências de uma maneira mais simples do que a linguagem de programação C. Como eu havia falado, se a gente for olhar lá do ano de 2009, né, a IEEE Spectrum coloca lá Java como a segunda linguagem, né, no topo das linguagens mais utilizadas ou demandadas no mercado. Ela também é bem colocada aí, como no mercado de trabalho, né, como sendo uma linguagem orientada a objeto, que é procurada, né, por as empresas, pelos empregadores. Né. Vamos avançar. Né. Então, Java é simples. Né. O que eu quero dizer com isso? Né? Porque como ela é muito semelhante do ponto de vista sintático da linguagem C e C++, os programadores não tiveram, à época, muita dificuldade em migrar para Java. Então, eles escreviam um código muito parecido, né? Embora existam várias nuances aí que diferenciam Java de C e C++, mas a ideia é que a sintaxe, né, como eu escrevo um comando de controle de fluxo, ou de desvio, né, como um if, como um while, né? Então é muito parecido entre essas duas, um for, né? Então isso é muito parecido entre essas linguagens. Ele a Java eliminou várias redundâncias aí que o C++ possuía, né? Possui, né? Ele é simples para algumas aplicações, desde que você conheça aí um, os pacotes, né, as bibliotecas, os pacotes funcionam como bibliotecas, né, do Java, que já provém um conjunto de funcionalidades intrínsecas, né, que você pode lançar mão. E ele é simples, dado tudo o que a linguagem, né, oferece. Então ela oferece várias possibilidades, mas de uma certa maneira ela é simples. Né? Você conhecendo um núcleo básico da linguagem, você consegue desenvolver um programa muito facilmente. Java eliminou, né, variáveis e funções globais. Então agora você tem, com a orientação a objeto, né, esses conceitos eles passam a não serem válidos aí no contexto de Java. Ponteiros, então aqui a gente não usa a história de ponteiros ou alocação explícita de memória, né, onde você alocação e desalocação explícita de memória, né, então você tem uma camada que abstrai isso daí dentro do Java. GoTo, Struct e Union não são utilizados, né, fazendo uma referência a C. Então, esses tipos aí que permitem fazer estruturas não são utilizados, uma vez que Java permite a gente escrever o que nós chamamos de classes, né, classes de objeto, né, como havíamos comentado nas aulas anteriores. Java eliminou tipos fracos, né, então agora as coisas, né, são fortemente tipadas ou então utilizam um mecanismo que permite a inferência dos tipos muito precisamente. E também essa história de você precisar explicitamente fazer a desalocação, né, ou remoção dos objetos instanciados pela memória de forma explícita. Então, isso daí o Java eliminou. Ela é orientada a objetos, então a gente consegue estabelecer uns códigos, né, para escrever classes de objetos e instanciar esse pessoal. Né? A gente consegue prover a história do encapsulamento, né? Então, quando eu crio a minha classe, eu consigo encapsular bem. Ela permite o conceito de subtipos, né? Ou seja, definir a hierarquia de herança, né? A herda de B, B herda de C, né? Então, dá para fazer essas hierarquias. O polimorfismo, aquele conceito, né? Que nós falamos que está ligado com a abstração, né? Ligações dinâmicas, né? Criação e remoção dinâmica de objetos, então eu posso fazer isso de forma muito natural. A implementação de Java ela é interpretada. Então, o que acontece quando você, entre aspas, compila um código Java é que você gera o que nós chamamos de bytecode, né? Que é um conjunto de instruções que são geradas seguindo a especificação
JVM, né, que é a Java Virtual Machine, né, que é a máquina virtual Java. E esse bytecode ele é independente de plataforma. Ele é feito para essa máquina virtual. E a gente vai falar um pouco mais à frente, a gente volta a falar disso. Mas também é possível utilizar compiladores que pegam o código Java e geram um executável em C ou C++. Como é que isso funciona, né? Às vezes é necessário fazer isso para você garantir, né, uma maior otimização, né, e uma interação com o hardware. Então, existe a possibilidade de você escolher determinadas partes do código, né, que são mais demandados e gerar um código de máquina, né, um código executável de fato, para que ele seja muito mais rápido. Né? Então, por isso é que você consegue ter o que eles chamam de alta performance. Né? Será se é alta performance mesmo? Né? A gente está falando que tem uma máquina virtual aí no meio, então o programa tem que acessar essa máquina virtual e essa máquina virtual é que acessa os recursos do sistema operacional, né, para fazer execuções. Então a gente tem essa camada intermediária aí, gera um nível de um nível de indireção, né? Então, como é que Java oferece essas alternativas e possibilidades aí? Como eu havia dito, né, a gente pode fazer essa história do de pegar esse código, né, e usar compiladores just in time, né, que eles convertem esse código aí para código de máquina de tal forma que, observando que determinadas partes do código são executadas com muita frequência, esses compiladores são inteligentes o suficiente que ficam monitorando a execução do programa sobre a máquina virtual, então eles geram essas instruções, né, eles compilam de fato para um código de máquina esses pedaços aí. Né? É, do ponto de vista de, de código interpretado, né, a gente pode ter também a história de você ter o código móvel, né, como eu falei lá mais no início da nossa aula, que é aqueles aplicativos, né, os applets. Né? Um exemplo bem clássico de uso de applets até nos dias de hoje é se você acessa a agência virtual do Banco do Brasil, né, aquela parte de login ali, aquilo ali roda um applet, né? Um applet que é um mini aplicativo Java. Né? Então é um exemplo prático aí de aplicativo Java que vem pela internet e é executada na sua máquina com algumas garantias de certificado de segurança. Né? Então tem essas duas possibilidades, que é essa possibilidade de converter todo o código do lado servidor lá para a linguagem de máquina, para ficar otimizado, ou então utilizar os compiladores just-in-time, né, que eles vão lá em pontos específicos do teu programa e geram código de máquina para melhorar a performance. Java ela é portável. Né? O que é isso? O que isso quer dizer? Né? Uma linguagem ser portável é aquela medida da possibilidade que eu facilmente pego um programa que foi escrito para executar em um sistema operacional, que tem uma arquitetura computacional específica, né? A gente pode pensar que existem computadores mainframes, né? Computadores PC, né? Da arquitetura PC. Então você tem chipsets diferentes, você tem instruções diferentes nessas máquinas, né? E quando eu construo um programa para uma máquina, pensando numa arquitetura de computador específico, num sistema operacional específico, né, eu escrevo um programa ali. O ideal é que fosse possível escrever esse programa de tal forma que eu pudesse migrar esse programa muito facilmente para uma outra arquitetura de computador para rodar em outro sistema operacional. Por exemplo, eu poderia ter um programa escrito para Windows e facilmente portá-lo para Linux. Né? Então, a portabilidade tem a ver com esses dois níveis aí. Nível de sistema operacional e nível de arquitetura do computador. Né? Que isso tem a ver com as instruções, né? Com os detalhes mais de baixo nível. Então, à medida da capacidade de uma linguagem permitir eu construir programas que são facilmente portáveis,
é muito interessante, né? Então a ideia é que você tem uma linguagem portável, você vai ter redução de custo com migração, com instalação, com treinamento. Uma vez que você desenvolve um sistema, um programa e vai implantar na empresa do cliente que contratou, né, que pagou aquele empreendimento de software, ele pode ter sistemas operacionais com versões diferentes, o mesmo sistema operacional em versões diferentes, mas ele pode ter computadores com sistemas operacionais diferentes, ele quer que aquele programa rode em todos os sistemas operacionais que ele possui. Então, ter um programa que permite portabilidade, uma linguagem de programação que permita construir, incorporar esse conceito de portabilidade é muito desejável, né? No caso de Java, mesmo ela trazendo essa ideia de ser fácil de portar, às vezes alguma biblioteca que você utiliza, ela está um pouco mais presa ou associada a característica específica ou do hardware, né? Quando você usa um driver específico, né? Então, um driver específico para aquele hardware, ou mesmo para o sistema operacional, né? Que tem alguma peculiaridade do sistema operacional que você está explorando ali em determinado programa, então isso às vezes dificulta, né? Então é necessário fazer sempre uma depuração antes e depois da tentativa de migração. Java ela é distribuída, né? No sentido de que você pode construir aplicações e acessar construir aplicativos, né? E acessá-los através da internet, do www, né? Você pode construir aplicações baseadas em objetos distribuídos, né, com chamada remota de método, ou seja, você pode ter computadores distribuídos numa rede de computadores e esses elementos, né, esses programas distribuídos através de uma rede de computadores, eles podem comunicar entre si, né, de maneira remota, né? Então ele também dá possibilidade de você acessar esses arquivos, né, dados, bancos de dados, né, que estão armazenados em lugares distribuídos aí na internet, quer seja num servidor dedicado, ou então em algum ambiente de nuvem, né, de nuvem computacional. Java é robusta, né? Uma das coisas interessantes é que a Java aboliu ponteiros. Então, ponteiros às vezes é um mecanismo que, embora seja muito útil quando você está no caso de C, né, da linguagem de programação C, que você está acessando detalhes específicos da memória, né? Então eles são muito úteis porque eles são muito rápidos, né? Permitem um rápido acesso, mas eles são tipicamente fonte de grandes erros de programação, né? A causa de muitos bugs, muitos defeitos em programas, né? Porque às vezes um programador esquece um detalhe ou outro e aquilo acaba virando um bug. Como eu disse, Java é fortemente tipada, né? E onde não há um tipo explicitamente definido, existe um mecanismo para inferência do tipo daquelas variáveis, né, que são declaradas ali. Ela possui coleta automática de lixo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso logo à frente, que você não precisa ficar desalocando a memória manualmente, né? O Java é inteligente, ele mesmo vai lá e quando a memória não está sendo mais utilizada, ele vai lá e remove, né? Você consegue ter exceções tipadas, né? Como eu falei, existe um mecanismo para tratamento de exceções, né? Que são esses erros de tempo de execução. O acesso aos limites de arrays, né? De vetores, é tipado. Então, se você tentar acessar uma posição que não foi definida, o Java reage a isso, né? Levantando uma exceção e fazendo, na maioria dos casos, o programa interromper o seu fluxo de execução. As variáveis são inicializadas automaticamente, são atribuídos valores default, né, para as variáveis, de tal forma que você não tem aquele problema de sujeira, né, de lixo, valores lixo atribuídos às suas variáveis. Então, no processo de compilação da linguagem Java, você tem o que nós chamamos de arquivos fonte, né, onde você escreve lá suas classes, que são com a extensão .java. Eles são submetidos ao compilador da linguagem, que é o JavaC, né, Java Compile, e esse compilador ele gera o que nós chamamos do bytecode, né? Então, para cada arquivo .java, eu vou ter um arquivo com o mesmo nome, .class. Esse arquivo .class é onde estão o que nós chamamos de bytecode, que estão
se você tiver a curiosidade de abrir um arquivo desses, você vai ver que tem lá um conjunto de instruções numa linguagem própria. Essa linguagem é a linguagem da máquina virtual Java, né? E na hora de executar, né, Java é interpretado. Então, aqueles bytecodes, né, que você compilou lá, né, e gerou, você submete ao interpretador através do comando Java, né, Java e o bytecode lá que você pretende executar. Esse bytecode vai sendo transformado, instrução a instrução, pela máquina virtual em instruções de código nativo, né, instruções daquele computador, né, então ele vai executando ali e fazendo o mapeamento daquela instrução do bytecode para a instrução própria de máquina, né, para poder executar aquele processamento, aquela funcionalidade que você implementou lá no teu programa. E essa execução das instruções é feita através de um interfaceamento com o sistema operacional. Então a máquina virtual mapeia e diz assim, ó, o sistema operacional executa essa instrução aqui. O sistema operacional vai lá e executa a instrução. Então é assim que o Java funciona, né? Essa máquina virtual Java, né, que nós chamamos a JVM, né, Java Virtual Machine, ela é que é independente de plataforma, né? Então ela é pensada, essa JVM é um programa, né, um programa que é implementado em C. Olha aí que interessante, né? Ela é implementada na linguagem de programação C e ela é que faz essa tradução dos bytecodes, né, para as instruções de máquina, né? A magia, né, ou a mágica aqui é que a JVM ela segue uma especificação padrão. Porém, nós possuímos a implementação dessa máquina virtual para vários fornecedores de computadores, né? Vários sistemas operacionais. Então, como você tem várias implementações da máquina virtual, o seu programa não precisa mudar para executar sobre a máquina virtual que está alocado em diferentes sistemas operacionais. Então, essa é a premissa lá da portabilidade da linguagem Java, certo? Isso que gerou, né, o que eles chamam de frase característica do Java, né? Escreva uma vez e rode em qualquer lugar. Que essa é a ideia, né? Você escreve seu código, né? E esse código, esse bytecode lá gerado, né, depois do processo de compilação, ele pode ser executado em qualquer sistema operacional sem a necessidade de eu recompilar meu código. Por quê? Porque se eu tenho a máquina virtual para aquele sistema operacional, não tem problema, porque a máquina virtual entende meu bytecode, né? Desde que eu tenha a máquina virtual, o programa é portável. Essa figura explica um pouco mais ou menos como é que funciona isso, né? Eu tenho lá o meu programa, né? Eu compilo esse meu programa e gero o bytecode, né? Que é o .class, e aí eu posso rodar no Windows, né? Eu posso rodar no Unix, né? Eu posso rodar no macOS, né? Então eu consigo rodar nos diferentes fabricantes de sistemas operacionais. Porque eu tenho uma JVM para cada um desses. Como eu havia falado, né, a máquina virtual, como ela controla a execução do programa, ela tem toda a noção exata de quanto de memória e qual parte da memória o programa está ocupando. E se o programa ainda está usando, ou seja, tem uma referência para aquela área de memória. Uma vez que ela tem esse controle, é, foi implementado um mecanismo, né, um algoritmo aí foi implementado, que nós chamamos de garbage collector, né, que é o coletor, né, de lixo, que ele fica monitorando, né, essa área de memória aí que não está sendo mais usada e automaticamente ele vai lá e limpa ou libera essa área de memória. Então, o programador não tem que se preocupar com isso. Em outras linguagens, né, como por exemplo a linguagem C, você tem que ir lá quando você dá um malloc, né, usa aquela função de alocação dinâmica de memória, né, para alocar um espaço de memória, aquele espaço de memória fica alocado
ou seja, é contabilizado no espaço de memória de execução do programa, até que o programador vá lá e desaloque explicitamente, dá lá um free, né, naquela área de memória, ou o programa termine a sua execução. E aí, então, a memória é liberada. Né? Então, no Java, não. No Java, você não precisa se preocupar com isso, né? Porque vai ter alguém lá, que é esse garbage collector, né? Que vai lá e vai liberar a memória à medida que você não vai mais referenciando aquelas áreas de memória. Onde é que eu posso encontrar a máquina virtual Java? Né? Então tá o link aí na Oracle, né? Você pode ir lá gratuitamente baixar o SDK, né? Que é o Kit de Desenvolvimento Padrão, né? Ou o JRE, né? Que é só a máquina virtual para execução. Então, quando você quer só executar programas Java, você usa o JRE, né? Que é o Java Runtime Environment. O SDK, né, que é o Kit de Desenvolvimento Java, ele provém, além do ambiente de execução, ele também fornece ferramentas para compilação, para fazer depuração, as bibliotecas que você precisa para desenvolver os programas, dentre outras coisas. Então, o SDK é o kit de desenvolvimento, é o que nós vamos usar durante a disciplina, e o JRE geralmente basta instalar na máquina quando eu quero que o programa execute. Né? Então, é um subconjunto. A JRE, né, que é o ambiente de execução Java, é um subconjunto do SDK. Aqui nessa figura, só para questões de ilustração, né, apresenta um conjunto de bibliotecas aí que o Java oferece. Né? Então, lá em cima, no topo, né, a gente tem a linguagem Java, onde tem os comandos, né, a sintaxe da linguagem, tudo aquilo que eu não preciso de biblioteca nenhuma para funcionar. Né? Os comandos de controle de fluxo, de desvio de fluxo, os statements, né, atribuição de variáveis, declaração de classe. Então, tudo isso está na linguagem. Mas aqui nessa primeira camada, o que a gente tem? Tem um conjunto de APIs, né, que nos ajudam a enriquecer. Eu tenho uma API de segurança, né? Eu tenho uma API aqui nessa segunda camada que a gente chama de Swing, né? Que é para desenvolvimento de interface gráfica. Eu tenho uma camada, uma biblioteca aqui que é JDBC, né? Que é Java Database Connectivity, ou seja, é uma API que me permite fazer conexão com bancos de dados, né? Eu possuo bibliotecas de segurança, né, como a Security, né? E essas bibliotecas, né, elas me permitem construir programas mais avançados, né, programas mais complexos a partir dessas bibliotecas aí. Então, a ideia é essa, né? Então, a gente não vai entrar em detalhe em todas essas APIs, porque elas expandem, modificam um pouco com o passar do tempo, ou seja, com a evolução da versão da linguagem, né? Mas é para vocês terem uma ideia aí desse universo que é o SDK, né? O Kit de Desenvolvimento Java e seu ambiente de execução, do ponto de vista de suporte ao desenvolvimento de programas e execução dos programas Java. Né? De uma forma geral, um programa Java ele é composto de 3 elementos básicos. Né? A declaração do pacote, né? Então Java ele permite, para além de você definir uma classe, né? Uma classe de objetos, você pode criar um pacote. É como se fosse um agrupador de classes. Né? Classes do mesmo pacote, eu posso colocar classes, diferentes classes no mesmo pacote. Basicamente, eu estou tentando agrupar por algum critério classes que têm alguma relação. Né? Então, posso usar esse conceito de pacote. Né? A segunda parte de uma declaração de um programa Java é o que nós chamamos de imports. Né? Ele remete a uma ideia lá dos includes, né? Do C, onde você vai lá e quer utilizar alguma coisa de uma biblioteca, você vai lá e importa. Aqui, né, que você dá um includes lá na biblioteca. Aqui no Java a gente chama de imports. Né? Então eu vou lá e digo, eu quero importar
a biblioteca tal, a biblioteca de classe tal, né? E aí, uma vez que você importa isso, você pode utilizar aquelas funcionalidades dentro do seu programa. E a terceira parte é o que é a definição da classe, né? É o que nós colocamos aqui, por exemplo, public class, né? Que tem essas palavras-chave aí que a gente vai falar mais sobre elas ao longo do curso. E aí eu dou um nome para a classe, né? E lá dentro eu escrevo aqueles negócios que a gente já tinha conversado, né? Que são os atributos, né? Eu defino os atributos e os métodos, né? Daquela classe. Aqui está um exemplo de Olá Mundo, né? O nosso primeiro programa em Java. Então aqui perceba que eu não estou fazendo, né, definindo nenhum pacote, nem estou importando nada, né? Nenhuma biblioteca, que é um programinha bem simples. Eu crio um método que é diga olá, e aqui eu vou fazer uma pequena observação. Lembram lá que na linguagem de programação C a gente tinha aquela função principal, né, a main, que na realidade é um ponto de início da execução do programa, né? No Java também tem essa necessidade, eu preciso ter um ponto de início para a execução do meu programa. Então, aqui no Olá Mundo eu defini um método que pertence a essa classe, que se chama Digolá, e aí eu criei esse método aí, que é o método estático, main, né? Que é só para dizer aqui, ó, o meu programa vai começar a executar por aqui. Aí dentro desse método eu fui lá e criei uma instância. Como eu tenho que colocar esse método em algum lugar, eu coloquei dentro da classe Olá Mundo, né? Mas é como se fosse um código à parte. Então lá dentro eu vou lá, instancio, ó, tá vendo? Eu estou instanciando aí na variável mundo uma instância da classe Olá Mundo, e em seguida eu estou chamando mundo.digaolá, né? Então eu estou invocando o método digaolá. Se eu for fazer isso depois que eu escrevi esse código, como é que eu posso fazer lá usando a linha de comando, né? Então eu vou lá, Java C, né, que é o Java Compile, olá mundo.java, e ele vai me gerar ali o bytecode, né? Olá mundo.class. Em seguida, né, aqui eu estou colocando, eu posso chamar o Java, né? O comando Java lá na linha, no prompt de comandos, e simplesmente chamar olá mundo. Se a minha classe lá, aquela minha função principal main, recebesse algum argumento de entrada, eu poderia passar esses argumentos aqui como parâmetro. Como o nosso programinha não tem, automaticamente eu não preciso passar argumentos, e aí ele me gera esse output aí, que é Olá Mundo, né? Que é exatamente o resultado da execução da chamada do método diga olá. O Java, diferente do C, ele possui dois tipos de comentários. Comentários que são específicos para ficarem no código, né? Eles são lidos no código, né? Os programadores, alguém que abre o código-fonte lê aquele comentário. Existe o comentário e o outro tipo de comentário, que é o comentário de documentação. Então a diferença é que eu tenho um comentário de linha e o comentário de várias linhas que começa com barra asterisco. Então esses dois tipos de comentário, eles são comentários apenas de código. O comentário de documentação, ele começa com barra, asterisco, asterisco. E aí, a partir daí, tudo que eu for escrevendo, por exemplo, acima de um método, né? Antes de entrar no corpo do método, ali eu escrevo acima um comentário. E esse comentário de documentação, ele vai, se eu desejar, usando a ferramenta de geração de documentação do Java, ele vai me gerar uma documentação, uma descrição baseada nessa documentação. Então ele vai gerar um documento no formato HTML, como se fosse um site, né? Aonde ele vai dizer lá, a classe fulano de tal tem um método fulano de tal, e aquele comentário que eu coloquei sobre aquele método vai aparecer lá nessa documentação gerada automaticamente, né? Então aí o programador pode dar informações sobre o que aquele método, o que aquela classe faz, e essas informações elas vão automaticamente fazer parte da documentação do programa, né? Uma coisa interessante. Assim, Java, assim como o C, ele utiliza o ponto e vírgula para cada statement, né? Um delimitador de sentença ou de statement, né? Eu posso criar blocos, eu quero agrupar aqui esse conjunto de statements, né? Eu posso colocar um abre e fecha chaves,
que tudo bem, é simplesmente para eu organizar minha ideia, então eu consigo fazer isso em Java. Java possui muitas palavras-chave aí, eu só coloquei algumas para exemplificar, mas muitas delas são similares à linguagem de programação C e outras são específicas da linguagem Java que a gente vai, ao longo da disciplina, né, adquirindo uma maior familiaridade. A a mesma noção que a linguagem de programação C utiliza para definir identificadores, né? Identificadores são nomes de variáveis, nomes de método, nome de classe, né? Então, segue, né, o mesmo padrão. Você não pode começar com número, né? Não pode começar com caractere especial, né? Então, segue a mesma ideia. Os tipos primitivos em Java, né? Você tem lá que são tipo booleano e tipos numéricos, né? Em Java é interessante porque ele cria um tipo booleano, né? Então você pode criar uma variável do tipo boolean e atribuir true ou false, né, para ela, né? Então C não possui isso. E os tipos numéricos eu posso colocar, são os tipos que a gente chama tipos integrais ou tipos de ponto flutuante, né? Os tipos integrais, né, que são aqueles que não tem vírgula, né, não são fracionários, né? Eu posso ter um tipo caractere, né, o char, e eu posso ter o tipo byte, short, int e long. Do outro lado, os tipos de ponto flutuante, a gente tem o float e o double, né? O double maior do que o float, né? Então, esses caras possuem uma representação, uma capacidade de representação em bits, né, que cresce da esquerda para a direita aqui na nossa apresentação. Então, o boolean é o cara que tem usa menos bits para representar seus valores e o double usa mais bits para representar seus valores, né? Então, eu tenho mais espaço eu preciso de mais espaço de representação de espaço de memória para representar um double do que eu preciso para representar um boolean. Então, essa é a ideia. Aqui é simplesmente um exemplo, né, do tipo booleano, né? Ele precisa de um bit, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui dos tipos numéricos, né? Mas basicamente vocês podem ver que, como eu disse, né, o tamanho, né, da representação que eu preciso aí para cada um deles aí, o que é de ponto flutuante, o que é de, 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 de números inteiros, de números fracionários, né? Então cada um tem o seu espaço de endereçamento ou limite de endereçamento específico, né, de representação. Em Java, diferente de C, né, ele possui um tipo objeto, né, uma classe chamada string, né, que me permite lidar com cadeias de caracteres de uma maneira bem mais simples, né? Eu posso fazer operações sobre esse cara, eu posso atribuir valores a esse cara, né? Então ele facilita a manipulação de cadeias de caracteres. Eu posso usar vetor de caractere, né? Criar um array de caractere para lidar com strings, né? Mas se eu usar um objeto do tipo string, eu consigo fazer atribuição direta, né? Manipulação muito mais triviais. Para eu criar arrays, né? Vetores aí em Java, basta eu dar o tipo, né? Um int, o nome da variável e colocar lá o parêntese, né? O colchetes, né? E dentro eu posso ou deixar sem o valor que eu preciso atribuir, né? O tamanho do, do vetor eu posso deixar para dizer quando da alocação, né? E eu posso usar essa forma, né? Que eu ponho o colchetes na variável, ou então eu posso colocar lá junto do tipo, tanto faz, né? E na hora de fazer a alocação do tamanho aí, né, eu simplesmente vou lá, pego a variável e uso a palavra new, né, new, digo o tipo, né, e o tamanho que eu quero alocar para aquele array, né, para aquele vetor, né. E aí como a linguagem de programação C, eu posso fazer uma atribuição, eu escolho o índice, o iésimo índice e atribuo um valor. Então é muito tranquilo.
O tipo string, né, ele é interessante porque ele permite que você faça essas atribuições, essa representação de, de, de caracteres, né, ou sequência de caracteres, né, muito fácil. Eu posso concatenar, eu posso pegar um string e usar a operação de mais para unir duas strings, né? Eu posso pegar uma string e concatenar com um número, automaticamente ele pega aquele número, converte em string e concatena com a outra string que ele está sendo justaposto, né? É, porém, na hora que eu preciso fazer comparação entre strings, como ele é um objeto, né? Então eu tenho que usar, por exemplo, a string A, eu pergunto se é ponto equals, ou seja, tem um método na string A, né, na string, que é o equals, e eu pergunto se ele é igual a string B. Né? Porque se eu fizesse usar esse operador igual para fazer a comparação, ele iria estar comparando o endereço de memória e não o conteúdo da string. Outro método que a gente possui na string aí é o length, né? Ele vai retornar o tamanho da string. Existem vários outros métodos, né, que a string disponibiliza que você pode consultar na documentação do Java ou na referência de leitura complementar ao final dessa aula, que eu disponibilizo o link. Declaração e atribuição de variáveis. Né? Então, é muito simples, eu posso declarar com o identificador e o tipo, né, e fazer as atribuições de forma simples, né, como a linguagem de programação C. Não existe nenhuma diferença aqui nesse caso. Né? O Java ele possui um negócio que nós chamamos de um código de convenção, né? Uma espécie de manual de convenções de como eu devo escrever nome de variáveis e nome de classes e nome de métodos. Né? Isso aí é um conjunto de recomendações, de boas práticas. Né? Então, por exemplo, o Java, né, ele pede que você utilize a notação que a gente chama de notação camelo. Né? A notação camelo é o seguinte, né? Por exemplo, se eu vou escrever uma classe, eu devo, se a classe tem um nome composto, por exemplo aí, classe minha classe, eu tenho que começar o nome da classe sempre com maiúsculo e se é um nome composto, o segundo nome eu também coloco em maiúsculo. Né? Então, minha com M maiúsculo, classe com C maiúsculo. Né? Então, o nome da classe é minha classe. Se eu vou fazer uma interface, depois a gente vai estudar mais esse conceito de interface, né? Eu também devo fazer minha interface. Para métodos e variáveis, sempre começar com letra minúscula, exceto o construtor da classe. Mas nós vamos discutir isso daí no momento oportuno. Então, grave que nome de método sempre começa com minúsculo e, se é composto, o segundo nome em diante, né? A primeira letra do nome é maiúsculo, como calcular salário, né? O calcular é em minúsculo e a primeira letra do salário é o S, né? Ele é maiúsculo. Então, o mesmo vale para método e a mesma ideia vale para as variáveis, né, que você vai declarar. As constantes, né, ele pede que a gente vai utilizar constantes, a definição de constantes, use em caixa alta e, se for composto, eu uso o underline, né, para dividir cada palavra, separar cada palavra. Perceba, isso aqui são convenções, né? Então, recomendações que você deve seguir para que o seu código fique mais legível por programadores Java. Os operadores matemáticos, né, ou aritméticos, eles são basicamente os mesmos aí. Eu posso ter somar, subtrair, multiplicar, dividir, o módulo, né, que gera o resto da divisão. Eu tenho o incremento, né, o mais, o menos, o decremento. Então, é muito parecido com C. Os operadores de comparação, né, que é o igual, né, o diferente, menor, maior que. Então, isso daí é muito parecido com a linguagem C. A gente não vai perder muito tempo com isso. O mesmo vale para os operadores binários, né?
Aqui não, aqui são operadores binários, né? Eles fazem operação em nível de bits, né? Então, eu quero fazer um AND, um OR, um XOR binário, né? Eu uso dessa forma, né? Eu tenho aqui o operador ternário, né? Onde eu tenho... Como é que funciona o operador ternário? É igual ao C, né? Eu tenho uma condição, eu coloco uma interrogação. É, Se essa condição é verdadeira, o valor 2, né, é retornado. Se essa condição é falsa, se essa condição é verdadeira, o valor 1 é retornado. Se essa condição é falsa, o valor 2, né, é retornado. Né? É idêntico à linguagem de programação C. Não muda nada, não. Ah, como que eu faço para imprimir dados, né? Imprimir coisas na tela, né? Então, a saída padrão do Java é todo esse palavrão aí, sabe? System.out.print ou println, né? Que é isso, né? Existe uma classe, né? Que é uma classe system, ou seja, representa o sistema, que tem lá um método out, né? Que é uma variável interna dela, que é out, para dizer que uma forma de output, e aí eu vou dar um print, né? Então é a maneira de eu escrever nesse output print. Então o print aí lembra o printf, né? É exatamente lá do C, a ideia é muito parecida. Então eu vou lá e coloco o dado que eu quero que saia e automaticamente vai sair no console, né? No terminal lá da execução do meu programa. Eu posso usar a ideia de strings, né? Eu não preciso formatar lá a minha string como a gente fazia no printf, né? Aqui basta usar concatenação normal como se fosse um string, e essa string é então impressa, né? Da forma como você organizou aí dentro do seu código. Aqui são aqueles os caracteres de escape, né, que a gente chama aí, é o backspace, o de pular uma linha, né, de tabulação. Então eu posso utilizar esses caracteres aí para incrementar o texto que eu vou imprimir, né, para dar uma melhor formatação. E a gente está falando de output, né, mas também tem o input, né? Como é que eu faço para ler coisas do teclado, né, por exemplo? Então, o Java disponibiliza uma biblioteca chamada Scanner, né, que é o java.util.scanner, ele está nesse pacote aí. Você pode ver que eu estou instanciando aí uma variável do tipo scanner, usando, tá lá, mais uma vez, o system, né? Só que é o ponto .in. Então, eu estou pegando o input, né, do sistema, e o input padrão é o teclado, né? Então, estou pegando o input padrão, que é o teclado, e estou ligando esse input padrão ao meu scanner. E aí, nessa segunda parte, né, do trecho de código, eu estou utilizando lá, ó, na segunda linha, scanner.nextLine. O que esse comando faz, né? Ele fica esperando que alguém digite no teclado e aperte um Enter. Na hora que digitar no teclado e apertar Enter, automaticamente essa linha, né, que foi lida é armazenada na string linha, né? Essa string que foi lida é armazenada na variável linha, que é do tipo string. E aí eu já posso até guardar essa informação para depois imprimir na tela, enfim, fazer algum processamento. O mesmo funciona aí para leitura de inteiro, né? Então a gente tem no scanner vários métodos de leitura que nos permite ler tipos, né, primitivos variados, né? Então se eu quiser ler um double, né? Então eu posso usar um next double e assim vai, certo? A ideia do controle de fluxo usando o if else é muito parecida, é a mesma coisa do C. Você tem o if, condição else, você pode fazer, né, a alternativa ao if, né? Você pode usar o else if também, né, que é a ideia de você, além de ter o else, que é qualquer que seja, né, você executa, você pode colocar um if antes, né? Você pode dizer else if, que é, não, só entra nesse else se a condição que está associada aqui for também satisfeita, né? O switch é muito parecido com o C, você tem a opção lá e os casos, né? Inclusive o caso default, então não muda muito.
O while também, né, o comando enquanto, aí segue a mesma ideia, né? O do while, né, que é o faça enquanto, também segue a mesma sintaxe de C, então não muda muito, é a mesma coisa. Você tem um for, então for você vai ter lá a mesma coisa do C também, você tem um comando inicial, onde você inicializa a variável, né, começa com o primeiro valor, você faz um teste, né, para saber se aquele teste né, da condição de parada do for está sendo violado ou não, para que o for continue iterando. E o último comando aí, né, seria o comando que permite fazer um incremento, né? Se você usa uma variável de incremento para percorrer um array, por exemplo, né? Então você poderia estruturar dessa forma. Existe o comando break, né? É a mesma coisa do C, você vai lá na condição, na realidade não existe esse comando no C, né? Salvo engano. O if, basicamente, quando você usa o break, você sai do laço, né? Então, nesse exemplo que a gente está vendo aí, tem esse laço e tem um if, né? Se aquele if for satisfeito e o comando break for atingido, né, for executado, o laço, né, o fluxo de execução do programa vai para a próxima instrução depois do laço de repetição, né? Diferente do break, nós temos o continue, né? Suponha que eu tenho esse laço de repetição aí, né, esse for. Quando a condição if é satisfeita e eu tenho continue, automaticamente o fluxo de execução do programa volta para o for. E tudo que fica depois do if aí não é executado naquela interação. Então eu volto para o for. Então basicamente eu dou um continue para ir para a próxima interação do laço, né? Então essa é a ideia. Eu uso o continue para fazer essa manobra de indireção. O return, né, como na própria linguagem C, ele permite que eu consiga retornar, né, um valor após a execução de um método, né? Então faço uma chamada de método e no final, desde que aquele método não retorne void, né, que então não existe a necessidade de eu fazer um return, mas se aquele método retorna um tipo, né, eu tenho que lá, ao final da sua execução, dar um return e um valor que é do tipo esperado, né? Ou seja, que é do tipo que está descrito na assinatura do método. Então eu uso o return para fazer isso, né? Transferir o controle de fluxo para aquele ponto de execução que chamou o método, né, que tem aquele retorno. Então o return me permite fazer isso. Bom, vamos chegando ao final dessa aula, né? E aí eu vou deixar para vocês um material para leitura, que é obrigatório, né? São os capítulos 2 e 3 da apostila Java e Orientação a Objetos, né? Do curso FJ11 da Kaelo, que tem aí o link, né, para que vocês acessem. Basicamente, lá eles cobrem esse conteúdo que nós apresentamos aqui nessa videoaula, mas com mais detalhes, né, que você pode ler com calma e tirar suas dúvidas ou aprofundar o seu conhecimento. Então, essa leitura ela é obrigatória. Também estamos deixando para vocês aí a prática de programação 01, que está disponível lá na plataforma Replit, né, na nossa turma, né, POTI 0142 de 2020.1, né, que se você ainda não está conectado a essa turma lá na plataforma Replit, você pode ir dentro do SIGA, né, dentro da área de notícias da disciplina, e lá existe uma mensagem, né, uma notícia que tem um link para um link convite, né, para a pessoa se registrar, né, se cadastrar na nossa turma da disciplina, né, dentro da plataforma Replit. Então, clicando nesse link, você vai para uma tela que vai pedir algumas informações. Se você tiver já uma conta no Replit, você basta aceitar o convite, senão você vai ter que criar uma conta sua, né, um cadastro seu para poder fazer parte da plataforma. Bom, era isso. Então, até a próxima.